Santo de hoje, dia 4 de outubro, São Francisco de Assis, padroeiro da Itália. Pequeno de estatura, de caráter extrovertido, Francisco sempre nutriu no coração o desejo de realizar grandes empreendimentos. Isto o induziu, com a idade de 20 anos, a partir, primeiro para a guerra entre Assis e Perugia e depois, para a cruzada. Filho de um rico mercante de tecidos, Pedro de Bernardone, e de uma mulher nobre provençal, Pica. Nasceu em 1182 e cresceu entre a opulência da família e a vida mundana. Ao retorno da dura experiência bélica, doente e abalado, foi irreconhecível por todos. Alguma coisa, além da experiência no conflito, havia afetado profundamente a sua alma. Ele jamais havia se esquecido das palavras recebidas em sonho em Spoleto. Por que te inquietas em buscar o servo em vez do Senhor? A sua existência tomou um novo rumo, guiado pelo constante desejo de saber para que Deus o chamara. Oração e contemplação, no silêncio dos campos da Úmbria, levarão-no a abraçar como irmãos os leprosos e os desprezados, contra os quais sempre sentia aversão e repugnância. A voz que ouviu em Spoleto voltou a ressoar no silêncio da oração diante de um crucifixo bizantino na igrejinha, abandonada de São Damião. Francisco, vai e restaura a minha igreja, que como vês, está em ruína. Aquela admoestação, antes entendida como convite a reconstruir pedra por pedra a ruína da capelinha, com os anos revelou ao jovem seu pleno significado. Ele era chamado a coisas maiores, renovar, em espírito de obediência, a igreja que, na época, era investida por divisões e heresias. A irreprimível alegria, brotada pelo sentir-se amado e chamado pelo Pai, aumentou no jovem o desejo de viver de providência, e em prol do Evangelho, decidiu deixar seus bens aos pobres. Era irreparável a divergência criada com o pai, Pedro de Bernardone. Este o denunciou publicamente. Então, o filho declarou seu íntimo desejo de casar com a senhora Pobreza, despojando-se das suas vestes diante do bispo Guido. Numerosos companheiros uniram-se a Francisco, que, como ele, queriam viver o Evangelho ao pé da letra, em pobreza, castidade e obediência. Em 1209, o primeiro núcleo de frades foi a Roma encontrar-se com o Papa Inocêncio III, que, impressionado por aquele pequeno jovem de olhos ardentes, aprovou a regra, depois confirmada definitivamente. Em 1223, por Honório III, também Clara, uma nobre de Assis, foi atraída pelo carisma de Francisco. Conheça a história de Santa Clara em outro de nossos vídeos. Ele a acolheu e deu início à segunda ordem franciscana, as pobres damas, depois conhecidas como clarissas. A seguir, fundou uma terceira ordem para os leigos, o amor ardente por Cristo, expresso graciosamente com a representação do primeiro presépio vivo, em Grexil. No Natal de 1223, levou o pobrezinho a conformar-se com Jesus e a receber, como primeiro santo da história, o sigilo dos estigmas. O jogral de Deus foi testemunha da alegria da fé, aproximando do Evangelho também os não crentes e até capturando a atenção do sultão, que o acolheu com honras na Terra Santa. A vida de Francisco foi um constante hino de louvor ao Criador. O Cântico do Irmão Sol, primeira obra-prima poética da literatura italiana, escrita quando Francisco estava enfraquecido pela doença, é a expressão da liberdade de uma alma reconciliada com Deus. Em Cristo, o santo vai ao encontro de Jesus com alegria, quando a irmã Morte o vem visitar. Era tarde de 3 de outubro de 1226. Francisco morreu com 44 anos, no piso rude da Porciúncula, lugar onde recebeu o dom da indulgência do perdão. Sua canonização ocorreu 2 anos depois. O espírito de Francisco continua a inspirar muitos à obediência à Igreja, à promoção do diálogo entre todos, na verdade, na caridade e na tutela da criação. Não deixe de seguir esse grande exemplo de fé. Ore conosco a oração de São Francisco, que está em outro de nossos vídeos. São Francisco de Assis, rogai por nós.